Olá, meu nome é João Paulo, eu sou arquiteto do escritório Obra Arquitetos. Nós desenvolvemos o projeto dessa casa, o projeto de arquitetura, a coordenação de todos os projetos complementares e fizemos o gerenciamento da obra também. Isso nos permitiu ter um conhecimento bastante íntimo da casa por participar do começo ao fim. Então a ideia aqui desse caminho, dessa apresentação da casa, seria um pouco da concepção do projeto, como que ele surgiu, as razões, o porquê que a casa foi construída dessa maneira, e depois também ter uma abordagem da técnica de como isso foi executado. Então durante esse caminho eu vou mostrando, ora, aspectos mais técnicos, ora, aspectos mais conceituais de como a casa foi pensada. Uma coisa que é importante, logo quando o Luiz nos procurou para fazer o projeto, foi o entendimento de que para uma casa funcionar bem, ela precisaria de 3 aspectos muito importantes para serem ponto de partida. A primeira é a leitura do terreno. Então aqui é um terreno bastante peculiar, ele tem uma queda de aproximadamente 20 metros, tinha uma vegetação nativa, que era um cerrado estágio médio, então a gente tinha 150 árvores aproximadamente no estágio 2, com árvores com 50 anos de idade, de alguns tipos, e espécies muito características da vegetação original aqui do terreno e da região. Então esse era um aspecto, um terreno bastante inclinado, com bastante densidade de vegetação e a vontade de se fazer uma casa grande. Então isso era um item muito importante a ser considerado. O outro item dos 3, que também é igualmente importante, são as questões técnicas. Como que a gente constrói essa casa com rigor técnico. E por isso foi muito importante no processo de projeto, após a concepção da arquitetura inicial, a gente reuniu uma equipe que tinham basicamente 6 escritórios de projeto e foi desenvolvido o projeto de estrutura, projetos de drenagem, hidráulica, elétrica, projeto específico de impermeabilização, o projeto de sustentabilidade. Então, a gente coordenando esse processo no projeto de arquitetura final, a gente conseguiu ter bastante controle técnico para que os nossos objetivos sejam alcançados durante a construção e que a casa tenha uma vida útil bastante prolongada, sempre atendendo todas essas normas e esses conhecimentos da boa técnica. O terceiro item, que também é muito importante, é como se vive numa casa dessa. Então uma casa de 1.250 metros quadrados, ela oferece formas variadas de se morar. E durante a concepção do projeto, existem diversos caminhos que a gente pode seguir e tornar a vida aqui numa casa como essa melhor ou pior. Então, durante esse nosso caminho, eu vou abordar sobre esses 3 pontos de vista o que fez essa casa ser diferente e as características particulares que ela tem para se viver, na relação que ela tem com o terreno e nas questões técnicas de construção. A primeira delas, abordando essa questão da forma de ocupar o terreno, então a gente distribui a casa da forma que uma casa com 4 níveis, todos os níveis são térreos, ou seja, eu crio uma situação com o próprio terreno em que eu posso entrar
e sair pelo terreno sem nenhum tipo de escada em todos os níveis que eu estiver. A gente vai poder ver a relação que ela tem com a frente da casa, os quartos, o estúdio ali embaixo, esse trecho aqui do home theater e de um quarto de hóspedes, da sala de TV. A ideia de criar esse tipo de circulação e de relação com o terreno é justamente porque numa vida, na casa, existem vários humores. Às vezes está chovendo, às vezes a casa está cheia, às vezes a casa está vazia. E isso confere uma propriedade de liberdade para a casa. Então, num dia que eu, de uma certa pressa, eu tenho uma objetividade, saio de um caminho, vou para o outro. Um dia de domingo, um dia que eu tenha mais tranquilo, eu faço esse caminho, entro por um lugar, passo pelo jardim, circulo por outro. Então essa forma de viver mais livre nos faz com que possamos interpretar os espaços da casa de uma forma particular de cada pessoa que mora aqui. Depois, ela está dividida basicamente em 2 espaços. A gente tem um espaço da sala, que ele funciona com uma natureza um pouco mais monumental, é um volume de ar maior, eles são espaços mais amplos, em que os espaços são conectados entre si. E pelo acesso do andar de baixo, a gente tem principalmente a reunião dos quartos, dos espaços um pouco mais íntimos. Então, quando a gente desce da casa, a gente entra abaixo do nível das copas, é uma luz mais filtrada, é um ambiente mais íntimo, um ambiente um pouquinho mais escuro, mais delicado, que revela também essa delicadeza de você se retirar ao seu quarto de uma forma até mais primitiva, de sentir que você está num espaço mais aberto quando a casa está recebendo pessoas, ou você está num dia a dia de festa ou trabalho. E depois, quando você se retira um pouco a intimidade, você descansa, seja contemplando a natureza de uma forma diferente, mais protegido, seja pelas copas, seja pela casa em si, e seja pela luminosidade. Cria-se uma luz muito interessante, porque a luz passa pelas plantas e ela cria manchas de luz no espaço, em vez de superfícies muito iluminadas, né? Então esse filtro natural, eu posso dizer que essa vegetação é a luminária da luz natural, né? Que filtra e chega até o ambiente menor, um ambiente mais íntimo da casa. Falando um pouco do aspecto técnico, era necessária que a casa fosse construída em estrutura metálica. Então, isso exige um projeto bastante detalhado, porque diversas etapas da obra são feitas em diversos lugares. Por exemplo, as fundações, como não poderia deixar de ser, devem ser feitas no lugar. Durante esse processo, a fabricação da estrutura metálica, que foi feita numa usina, ela poderia ter esse período enquanto o terreno estava sendo preparado. Depois haveria uma questão da montagem dessa estrutura, ou seja, as distâncias, os pilares, a base, como o pilar seria ancorado na fundação, teria que ter uma solução absolutamente precisa para que o prédio pudesse ser feito, a casa pudesse ser construída. Então isso exigia um rigor na técnica e no projeto, que ele era condição sine qua non para sua construção, e ele é um benefício muito grande para a durabilidade e para a vida da casa, porque esse rigor permite justamente que não tenha ocorrido improvisos impossíveis nesse caso, mas improvisos indesejáveis e muitos outros. Então a situação foi bastante interessante. Essa casa foi montada em 2 meses, a parte de estrutura metálica. Ela veio toda pronta, teve um tratamento especial de pintura, com jateamento de granalha e pintura com controle de espessura.
para que ela também não sofra corrosão, visto que a manutenção da casa ficaria facilitada com esse tipo de tratamento. Esse foi sempre um critério desde o princípio do projeto. Todos os itens eram sempre pensados para terem a durabilidade máxima e a redução da necessidade de manutenção. Isso é uma coisa muito importante para uma casa que é muito grande, ou seja, os itens de manutenção são grandes por si só, porque a casa é grande em sua natureza. Então, desde o princípio, os critérios de qualidade e facilidade de manutenção foram norteadores do processo. Então, a casa está chegando no 10º ano de vida e tem uma qualidade muito grande de construção, e que esses 10 anos denunciariam qualquer desaforo. Então, esse rigor técnico, essa dificuldade do terreno e esse desejo de preservar essas árvores acabou criando não só a construção da casa, a característica inerente a ela, mas a necessidade desse rigor técnico de construção. A gente procurou eliminar as barreiras entre o interno e o externo da casa. Então, isso se revela de algumas formas, sejam nas aberturas, e seja na construção dos níveis da casa. Então a gente não tem degraus na casa, e isso exigia uma certa quantidade de soluções técnicas para permitir que ela não fosse inclinada, não tivesse degraus, que a água não entrasse, que a água tivesse um escoamento adequado. Então isso começa desde dessas soluções de trilhos embutidos, que tem a captação da água de uma eventual chuva forte que caia no vidro. Aqui já é uma barreira de água. Aqui no deck a gente fez uma construção de uma laje e vigas invertidas, ou seja, embaixo desse deck existe toda uma captação de água, em que a água infiltra por essas frestas. Embaixo a gente construiu o caimento adequado para que a água tenha um escoamento rápido, sem a necessidade de fazer grandes ralos ou grandes inclinações. Esse sistema de drenagem está todo embaixo desse deck, e isso também acontece aqui na piscina. A água infiltra pelas juntas das pedras, que a gente não colocou rejunte justamente por esse motivo, para que a água pudesse infiltrar. Aqui é o acesso de carros, então a gente procurou ter também no funcionamento da casa, sabendo que é uma casa complexa, que pode ter bastante gente, seja trabalhando, seja visitando. Então tem uma divisão um pouco mais formal dos acessos da casa. Aqui um acesso de carros. A partir do acesso de carros a gente tem uma conexão com a área de lazer, a parte da piscina, essas coisas, ou a parte técnica. De fato tem uma entrada pela despensa, pela cozinha, que permite também essa praticidade do dia a dia, de chegar com compras e já abastecer os locais de armazenamento sem muitas distâncias. Então a importância da casa, desses tipos de cuidados para uma casa grande, porque sempre a objetividade dos espaços, a forma como eles funcionam, eu acho que garantem a qualidade de vida num espaço que pode ser muito aprazível, mas ele pode exigir também muito trabalho se essas coisas não forem cuidadas. Então, nesse sentido, o acesso de carros tem essa propriedade de ser bastante objetivo. Ele também está numa relação de meio nível com o terreno, para que também não seja muito presente todos os carros na casa. Ele tem uma posição bastante discreta na forma como ele é organizado.
da parte de cima, esse é o acesso de pedestres. Já é um acesso pelo jardim. Os carros ficam embaixo dessa laje, ou seja, eles não têm presença aqui nesse espaço. E aqui permite a compreensão da forma como a casa se organiza em relação ao terreno, partindo da rua, da entrada principal dela. Então, caminhamos por um jardim e a casa se organiza, ela assenta no terreno com essa construção de nível. Isso era uma coisa importante, porque a gente procurou construir um espaço amplo da sala, mas ao mesmo tempo ele não deveria ser devassado para a rua. Então a forma como ela foi implantada permite que o jardim, mais uma vez se apropriando da natureza para construir os nossos espaços, criem situações de intimidade na casa. Então uma casa bastante transparente, ao mesmo tempo ela não fica devassada para a rua e também não fica necessário de se criar grandes elementos de fechamento que poderiam bloquear essa relação com o jardim. Então sempre a gente vê através dos espaços. Eu vou entrar na casa e eu estou vendo o jardim que está no lado oposto a ela. Na chegada da casa, a casa chega por uma praça. Ao lado tem um jardim, tem um caminho por aqui, uma mesa, ou seja, essa forma de usufruir do espaço da rua e do jardim também é possível ali, e de uma forma bastante informal, e uma pracinha sobre as árvores. Esse caminho que orienta então a entrada, a gente colocou a casa abaixo do nível da rua, acompanhando o caimento natural do terreno. A gente tem essa imensidão do espaço, a chegada da casa, e ao mesmo tempo tem uma proteção total para o lado da rua. Eu consigo ver quem entra na casa de carro, consigo ver quem chega pela praça, consigo ter a visão do jardim sem estar devassado ou desprotegido. E do outro lado, a gente já tem uma visão completamente ampla e escancarada do espaço interno e do que é a casa. Então, de um dia ensolarado, que queira se usufruir da piscina, a gente tem a opção de abrir todas essas folhas de vidro e conseguir ter uma relação muito direta com a natureza. Num dia de frio, num dia de pressa, esses vidros podem ficar fechados, a gente simplesmente senta nessa mesa, num espaço um pouco mais protegido. Então esses caixilhos que foram desenhados com bastante cuidado, têm essa função de ou proteger o espaço da casa, ou permitir que ela simplesmente elimine total a barreira entre o que é dentro e o que é fora, e a casa toma uma outra perspectiva de uso entre o formal e o informal. Que essa é uma coisa muito importante, que não sejam feitos espaços numa casa em que eles tenham funções absolutamente definidas ou padrões comportamentais exigidos. Um princípio de liberdade que é a alma dessa casa é justamente esse. Os espaços são amplos e eles podem ser interpretados conforme o morador, conforme a ocasião. Então, ela está organizada dessa forma, entra-se pelo jantar, a sala de estar ali com os sofás, ali um volume de adega e o lavabo, que tem essa função de proteger, a cozinha aqui. Esse é um formato de uso em que a casa seguiu, mas ele pode se organizar de formas muito diferentes. Eu posso deslocar essa mesa e colocar na beira da piscina, num espaço coberto. O café da manhã pode ser daquele espaço. Os sofás podem se organizar de uma outra forma, se eu inverter esse espaço e eu crio uma relação mais de estar
e menos do jantar ao colocar a mesa lá ou colocar a mesa desse lado. Então, durante a vida de uma casa, ela não precisa necessariamente ser reformada fisicamente, mas ela pode ser adaptada com a mobilidade dos móveis para que ela propicie outros tipos de uso. Então essa foi uma grande preocupação do projeto também. As famílias crescem ou outras pessoas vêm morar na casa, então a adaptabilidade desse espaço às formas de vida e o combate à ditadura do espaço permite que se criem situações particulares de vida. As maritacas chegando, apareceram ali, não sei se gravou no áudio, mas as maritacas chegaram. Mas para o fim do dia é possível ver as maritacas passando, elas saem de manhã, vão para um lugar, à noite, mais para o fim da tarde elas voltam. Então até a rotina da natureza é uma coisa que pode ser observada e entendida. Olha, os pássaros caminham pela manhã para um lugar, à tarde eles voltam, os tipos de pássaros, a gente tem aves mais noturnas, tem aves que têm um outro tipo de comportamento, então essa interação com a natureza faz com que a casa tenha bastante interesse e que ela não seja previsível. Bom, aqui é a cobertura dos quartos, o volume que se projeta para o interior da mata. Então acontece essas situações de proximidade com uma árvore de 25 metros de altura e a gente chega na copa dela. Esse espaço também é um espaço bastante versátil, assim, porque ele é uma sala. As paredes são as árvores, de certa forma. Então aqui, conforme o mobiliário usado, dá para fazer uma festa, churrascos, permanência, enfim, mas ele não deixa de ser um espaço fechado e que tem a mesma proporção do espaço da sala, lá construída de uma forma muito mais rígida e controlada, e aqui cercado absolutamente pelas paredes naturais. Aqui, esse era um volume que ele tem a função de proteger a casa da rua e também de ajuste de níveis. Então é um muro de arrimo construído em concreto, moldado em loco, e por estar em contato com a terra, foi oportuno colocar a adega aqui. Então ela tem uma temperatura confortável e pouca variação. Por mais que tenha um vidro de um lado, a temperatura fica controlada. Tem um equipamento de ar-condicionado que faz com que essa temperatura possa ser regulada e pode ser abaixada um pouco mais, mas de certa forma ele já tem uma estanqueidade natural. Uma outra coisa importante da vida aqui nessa casa, e aí falando um pouco dos aspectos técnicos, é que os materiais foram utilizados assim na sua forma pura. Não existem revestimentos na casa. A casa foi construída em concreto. Essa estrutura precisava ser em concreto até para estabilizar essa casa de aço, que é uma casa que tem nós parafusados. E aqui está. Então ela revela a qualidade da construção e a sua própria natureza. Então não é uma parede que imita concreto, é uma parede que oportunamente foi feita de concreto pela necessidade da estabilidade e a gente explora a beleza dela. O aço também, as estruturas de aço, os encaixes, eles são todos nítidos. Isso, além de explorar a beleza dessa coisa autêntica, ela também demonstra a forma como ela foi construída e a qualidade da sua construção. Um arquiteto português, o Álvaro Siza, diz que o concreto não tolera desaforos. E é um pouco essa ideia. Quando se caminha para construir coisas que não sejam decorativas e sim técnicas em si,
e a beleza da sua própria construção, isso confere legitimidade, qualidade e evita que imperfeições e defeitos sejam mascarados por um período de tempo curto. De certa forma, a verdade sempre aparece na construção de uma casa, e uma casa com 10 anos com esse tipo de comportamento já teve tempo de sobra de mostrar a verdade dela. Esse é o caminho, a escada interna da casa. Então, vindo do espaço maior, ela entra nessa outra atmosfera de casa, que ela já funciona com a relação sob a copa das árvores. Então, a gente tem esse jardim, essa forma como a casa se organiza de uma forma mais íntima, mais protegida, que remete ao simbolismo de você ir para a sua intimidade, para o seu lugar mais preservado. E aqui, então, a gente tem a oportunidade de ver o jardim sobre um outro ponto de vista. E saindo da casa, mantendo aquela relação em que todos os níveis são térreo, a gente sempre tem acesso ao terreno. Então, assim como o andar de cima, esse aqui tem uma pequena praça em que a gente consegue ter essa visão um pouco mais encerrada, um pouco mais controlada de todo o espaço dos quartos. É possível por aqui ver a piscina, sentir a piscina, ela está acontecendo aqui, e o espaço da sala também com a sua dimensão. Aqui novamente essa quina de janelas, elas se abrem também para que se possa ter esse contato imediato com a vegetação. Ou eu posso fechá-la num dia de frio. Essa salamandra garante o conforto aqui desse ambiente. E daqui é interessante que também dá para ficar, acabou de sair dos quartos, a gente consegue ver a sala, consegue ver o escritório, a cozinha. Então essa relação de proximidade de um espaço que aparentemente é distante e tem uma outra natureza, ele acontece por essa solução do pátio. Então nisso a construção da intimidade continua. Aqui fica claro aquela escada que vinha da cobertura, chega na varanda dos quartos, e essa escada seria de acesso ao estúdio, seria o acesso coberto, semelhante àquele que a gente viu na saída da escada principal. Essa aqui é a suíte principal. Também ela tem essa propriedade de usar a vegetação como um elemento de construção da intimidade, de construção do fechamento do espaço. Então, ao mesmo tempo, desse lado eu tenho uma visão do que pode acontecer na sala. Agora, especificamente, um pouco maior pela estação do ano, em que as plantas estão um pouco mais secas. Quando vai chegando a primavera, o verão, essa vista fica bastante reduzida. Aqui estão os quartos, os outros 2 quartos que tem nesse espaço, também contínuo. E esse acesso que nos leva à cobertura e ao nível da sala. Então, o caminho inverso de lá, a gente já chega aqui nos quartos para ter essa objetividade do funcionamento do programa. Que pegar uma toalha, esqueceu alguma coisa, você já tem uma relação com o quarto sem que você precise percorrer outros espaços da casa. Isso também tem um outro interesse, né? Às vezes a sala de TV está sendo usada de uma forma, você quer chegar aqui de uma outra, sem encontrar, sem atrapalhar. Então é uma oportunidade de interpretação do espaço. Então por isso que digo que essa casa ela
foi pensada para ter uma capacidade de se adaptar a diversas formas de viver e diversas situações do dia a dia que volta e meia apareçam. E aqui o espaço fica também com uma outra natureza. Então a gente tinha aquela natureza um pouco mais monumental da sala, o espaço um pouco mais íntimo dos quartos, e aqui já fica com uma relação maior com o jardim, com um espaço um pouco mais destinado ao lazer, mais desprotegido, mais informal, e que é a forma como a casa se relaciona com o terreno a partir de então. Aqui fica bastante nítido a solução da arquitetura em que ela se projeta pela altura, o terreno continua caindo, terreno bastante inclinado, e novamente acontece aquela situação em que eu consigo ver a sala de TV, aquela pracinha na saída dos hóspedes, ou seja, quem estiver aqui jogando um ping-pong, fazendo algo dessa natureza, consegue ver o que se passa na casa, que é a natureza que acontece com ela em todos os espaços. E daqui a gente tem mais dois caminhos, um caminho coberto que chega até o estúdio e um caminho pelo jardim que a gente vai até o espaço do lago. E esse é o espaço, o último nível da casa, também considerado como térreo, assim como todos os outros, que tem um quarto ou um estúdio e já tem uma relação muito mais afastada da casa. Então pode ser também um ambiente de trabalho, pode ser um quarto, pode ser um espaço que todo ele aberto também participa aqui desse jardim de uma forma meio isolada. Então, ao mesmo tempo que tem essa construção da coletividade, essa construção do espaço fechado, também tem ambientes em que tem a sua intimidade total preservada. E com 2 passos para frente, eu consigo ver a sala até o escritório por uma pequena fresta entre a construção. E aqui sai para o espaço do lago e a quadra lá atrás. Essa foi uma parte em que ela foi reflorestada. Das 150 árvores que existiam no terreno, a gente cortou 12. As que estavam já num estágio de envelhecimento maior foram escolhidas, autorizadas, e a gente fez um projeto de reflorestamento nesse trecho do terreno. Então aqui eram mudas e agora ela já está tomando um certo corpo. Então tem aquele interesse de ver também uma vegetação se formando. E aqui o espaço do Lago de Carpas, que é particularmente um lugar muito agradável de ficar. Essa árvore aqui, a gente fez essa pequena ilha, essa árvore já era existente, e só como referência técnica, ela foi o ponto de referência para a localização de toda a casa. Essa é uma escada pelo jardim, a gente percebe toda a organização da casa e consigo sair de trás e entrar por um outro caminho diferente do que a gente chegou até aquele. Eu poderia chegar entrando aqui nesse caminho que já me leva à escada da sala, ou continuando e descobrindo outros espaços. Então esse é o princípio da nossa arquitetura, é a liberdade da interpretação dos espaços. Então isso, na minha opinião, é o que confere a qualidade particular desse ambiente, que é justamente não impor usos e espaços às pessoas,
e sim criar condições para que elas possam interpretar e viver da forma que lhes convier melhor.